Salve, galera! Mais um vídeo aqui do canal Brown e Fogo, o segundo desta segunda-feira, né? Porque a gente já fez aí na madrugada de domingo para segunda, né? A gente já fez um vídeo aí mostrando algumas questões envolvendo Botafogo e Cuiabá, né? Falamos ali de jogadores que estão pendurados, né? O jogador que está suspenso, que é o Eduardo. Falamos também dos desfalques da equipe do Cuiabá. Fizemos um retrospecto aí dos últimos 4, 5 jogos da equipe adversária dessa próxima quinta-feira na Arena Pantanal. E aí a gente vai ter duas baixas não esperadas, pelo menos não até ontem, no time do Botafogo para essa relação do jogo contra o Cuiabá. O Botafogo que deve anunciar os jogadores relacionados na terça à noite, né? Já que é nesse período ali, mais ou menos terça-noite, quarta de manhã, que o Botafogo deve viajar lá para o Centro-Oeste para fazer esse jogo. E a gente tem duas baixas de acordo com o meu amigo Fabiano Bandeira, com o Matheus Medeiros, eles que estão lá cobrindo o treino no Espaço Lonier nesse momento, beleza? Vamos falar aqui um pouquinho sobre isso, vamos falar também sobre duas possibilidades de volta, vamos falar aqui sobre Botafogo e Palmeiras, né? Como é que é muito importante dosar esse time, porque é uma situação meio dúbia, né? Porque o jogo contra o Cuiabá e o jogo contra o Palmeiras valem 3 pontos, né? Campeonato de pontos corridos. Só que agora a gente sabe que o jogo contra o Palmeiras é extremamente importante e mais difícil, não menosprezando o adversário, a equipe do Cuiabá. Então, como dosar essa situação? Tem também uma fala do Luiz Henrique, que foi o jogador entrevistado nesse treino a respeito do Luiz Castro. Se inscreve aqui no canal Brown e Fogo, deixa o like, ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade. Então, vamos para cima para a gente falar aqui um pouquinho sobre isso. E a gente está com quase 93.200 inscritos, faltam 8 inscritos, então eu vou pedir essa moral para vocês, vamos tentar chegar ainda hoje a esse número para a gente poder alcançar em breve os 93.300. Né? Essa cadeira tá fazendo um barulho inacreditável, cara. Tá na hora de eu comprar a cadeira, não. Vamos lá, rapaziada. E quem tá precisando também de uma reformulação, digamos assim, física, né? E até mesmo, eu acho que essa data FIFA foi uma bênção, mas para alguns clubes ela não vai ser totalmente suficiente e pode ser o caso do Botafogo. O Botafogo ele vai precisar de um planejamento adequado para prevenir lesões, né? E se o Botafogo não ficar atento a isso nos treinamentos, nas cargas, em como dosar isso ao longo do dia a dia, vamos ter mais problemas ainda em relação à parte física. Hoje, de acordo com o meu amigo Fabiano Bandeira, com o Matheus Medeiros, né? Foi uma informação ali na assessoria, eu até imagino como é que deve ter sido, né? Porque eu já fui cobrir alguns treinos, né? No Espaço Lonier, e geralmente é assim, né? A imprensa que está ali presente no treino aberto, né? Geralmente é um treino por semana que é aberto para a imprensa. O pessoal fica ali observando, percebe, né? Nota a ausência de alguns jogadores, e aí o assessor chega e fala, gente, né? Fulano, ciclano, não estão presentes por conta disso, e foi o que aconteceu, né? A gente tem a ausência de Matias Segovia, tá legal? Né? Então, fique claro, tá, gente? O Luiz Segovia tá treinando normalmente, o Matias Segovia, atacante, baixinho, ponta, é quem está machucado, além do Lucas Fernandes, mais uma vez machucado. Os dois estão lesionados e não enfrentam categoricamente a equipe do Cuiabá. Estão fora da relação, estão fora dos treinamentos, se machucaram no treino de ontem, certo? Então, acabou que se lesionaram, não jogam contra o Cuiabá e são peças, né, que não estão certas para estarem na relação da partida contra o Palmeiras, tá legal? Enfim, é uma situação chata porque o Segovinha é um cara que ele entra muito bem sempre com a camisa do Botafogo e é a segunda vez que ele se machuca, então gera uma preocupação. A gente não sabe o que foi essa segunda lesão. Na primeira vez foi um acidente, ele quebrou a mão. A gente não sabe como, mas, porra, pouco importa também, né, cara? A questão é que foi um acidente. E agora ele tem uma lesão, né? E, portanto, tá fora dessa partida contra a equipe do Cuiabá. É uma pena, né? Porque o Segovia, quando parece que ele consegue ter uma intensidade, uma engrenagem maior, ele tem esse tipo de problema, certo? E aí, a gente também tem a questão do Lucas Fernandes, né, cara? Que, infelizmente, é aquilo. É um jogador frágil fisicamente. E aí, sem a sequência, né, o cara perdeu pré-temporada porque ele já chegou machucado. Aí ele volta, machuca de novo, volta, desconforto, volta, lesão. Então ele não consegue ter uma sequência e ele não consegue, obviamente, colocar em prática, em minutagem, sequência, 5, 10 jogos, a qualidade
porra, indiscutível que ele tem. Né? A verdade é essa. Quando ele teve uma sequência ali de 5, 8 jogos no ano passado, na minha opinião, ele estava sendo o melhor jogador do meio-campo, o melhor jogador de linha do Botafogo na parte ofensiva. Né? O fim de ano do Lucas Fernandes foi uma coisa estarrecedora, foi uma coisa incrível. Né? Mas é um cara que ele tem essa fragilidade física, se machuca muito, né? Desde o ano passado. E eu lembro quando eu falei isso ano passado, que ele tinha essa fragilidade, né? Que era até apuração, não era suposição. Eu levei hate pra caramba aí nos comentários. Teve um sujeito que era um cara, né, cara? Que toda vez que eu falava isso, né, que o Lucas Fernandes é um cara que ele é muito bom, mas ele tem essa fragilidade física, né? Ah, você tá falando merda que você não sabe, o Lucas não é frágil. Era um cara que, tipo assim, ele ficava muito puto quando eu falava isso, mas eu não tô errado, né? Eu adoro o Lucas Fernandes, é um cara que tem muita qualidade, mas dependendo dessa questão física dele, infelizmente não vai valer a pena adquiri-lo por 4 milhões ali de euros, né? Que é o que vale o passe dele no Portimonense no fim do ano, sabe? Então é uma situação que ela é muito complicada, né? Porque eu gosto muito do jogador, mas ele tem essa fragilidade física, né, indiscutível. E aí contra o Palmeiras, cara, como dosar, né? Porque a gente tem esses jogadores aí que a gente vê alguns jogadores tendo que se prevenir de lesão. A gente tem 2 jogadores ali, pelo menos, do time titular que são muito importantes para não ficarem machucados para não ficarem suspensos contra o Palmeiras. Estamos falando do Cuesta, que está pendurado, do Di Plácido, que está pendurado, mas eu mesmo assim não pouparia, tá? Eu acho que é muito importante o Botafogo ir com força máxima contra a equipe do Cuiabá. Garantiu o resultado? Conseguiu fazer 1-0, 2-0, aí não vai lá e substitui. Pelo menos o Di Plácido em determinado momento. O Cuesta é muito complicado você substituí-lo, porque não veio confiando tanto no Luiz Segovia nas últimas partidas. Enfim, e para não falar que tem só notícia ruim, tem notícia boa também, a gente tem aí a possibilidade da volta, né? Isso eu vou fazer um vídeo depois, né? A gente ainda vai falar sobre isso, né? Do Gabriel Pires e do Danilo Barbosa, tá? Ambos podem voltar à relação, né, da equipe do Botafogo já nessa partida contra o Cuiabá. Não sei se eles já voltam agora, né? Eles já estão aptos, eles estão treinando normalmente, né? Ou seja, na parte física, os caras estão prontos para jogar, ponto. Agora, tem a questão do ritmo de jogo, como é que eles estão em rotação, né, intensidade para jogar a partida, minutagem. Então eu não sei se esses jogadores eles já vão ser relacionados para a partida diante do Cuiabá, tá legal? Mas é uma boa notícia, afinal a gente tá falando do Danilo, que a gente tinha uma projeção dele voltar no meio de julho, e ele volta agora já, né, no antepenúltimo jogo do mês de junho. Isso é muito interessante, mostra que a recuperação foi rápida. Valeu, um abraço, tamo junto e fui.